Há alguns anos, um psicólogo comportamental conduziu um estudo simples. Dois homens, com aparência semelhante, roupas parecidas, no mesmo ambiente, abordaram mulheres em um evento social. A única diferença entre eles? Duas palavras. Apenas duas palavras ditas logo no início da interação. O resultado foi surpreendente. Um dos homens foi ignorado. O outro fez com que as mulheres se aproximassem, rissem e se envolvessem completamente. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente quais foram essas duas palavras e a razão psicológica mais profunda pela qual elas funcionam em todos os níveis da atração humana. Continue comigo. Isso pode mudar para sempre a maneira como você se comunica. Bem-vindo ou bem-vinda de volta. Se você é novo ou nova por aqui, este canal tem um único objetivo: entender a psicologia humana para que você possa viver, se conectar e se comunicar em um nível mais elevado. Hoje vamos explorar a ciência da atração. Não conselhos superficiais, nem truques, mas os mecanismos psicológicos reais que tornam alguém cativante em uma conversa. E tudo começa com duas palavras. Mas antes de revelá-las, você precisa entender por que elas funcionam. Saber o que dizer sem entender por que funciona é como ter uma chave sem saber qual fechadura ela abre. Então, vamos começar do início. Deixe-me apresentar Marcos. Marcos tinha 28 anos. Era razoavelmente atraente. Tinha um emprego estável e, para a maioria das pessoas, era um cara legal. Mas sempre que se aproximava de uma mulher de quem gostava, algo dava errado. Ele ficava tenso. Ele recorria a frases seguras como: "E aí, como está sua noite?" Ou "Então o que você faz?" Elas respondiam educadamente, sorriam, e então se afastavam lentamente. Marcos estava confuso. Ele estava sendo respeitoso, fazendo perguntas, seguindo todas as recomendações de conselhos sobre relacionamentos. E ainda assim, nada. Uma noite, uma amiga próxima finalmente lhe disse a verdade. "Marcos, quando você fala comigo, parece que estou em uma entrevista de emprego, como se você estivesse marcando itens em uma lista." Aquilo o atingiu em cheio, porque era verdade. Marcos não estava apenas tendo conversas, ele as estava encenando. Tudo mudou na noite em que ele parou de tentar dizer a coisa certa e começou a dizer a coisa autêntica. E essa mudança se resumiu a duas palavras. Eis o que a maioria das pessoas entende errado sobre atração. Não é algo primordialmente visual. Sim, a aparência importa inicialmente. A psicologia evolucionista apoia isso. Mas a atração duradoura, aquela que faz alguém repassar a conversa horas depois, vem de algo muito mais profundo. Vem de como alguém se sente perto de você. É aqui que a neurociência se torna interessante. Pesquisadores da Universidade de Parma identificaram algo chamado neurônios espelho. Essas células cerebrais são ativadas não apenas quando realizamos uma ação, mas também quando observamos outra pessoa realizando-a. Em termos simples, seu sistema nervoso espelha o estado emocional da pessoa à sua frente. Então, o que isso significa? Se você entrar em uma conversa ansioso, buscando aprovação ou excessivamente focado no resultado, ela sente isso. Mesmo que não consiga explicar o porquê, seu corpo registra a tensão. Mas se você se apresentar com os pés no chão, presente e genuinamente curioso, ela também sentirá isso. Seus neurônios espelho respondem. Ela se sente mais calma, mais à vontade, mais energizada. É por isso que pessoas carismáticas parecem quase misteriosas. Elas não estão necessariamente dizendo coisas extraordinárias. Elas estão sendo de uma maneira que faz os outros se sentirem extraordinários. Agora, isso se conecta diretamente às duas palavras. O psicólogo Carl Rogers construiu seu trabalho em torno de um princípio fundamental. Os seres humanos têm uma necessidade profunda e primordial de se sentirem genuinamente compreendidos. Não julgados, não analisados, apenas compreendidos. Ele chamou isso de ressonância empática e descobriu que aqueles que conseguiam criar esse sentimento eram percebidos como profundamente atraentes, confiáveis e cativantes em todas as áreas da vida. Então, quais são as duas palavras? Você parece. É isso. Agora vamos analisar por que essas duas palavras operam em um nível psicológico tão poderoso. A frase "você parece"
realiza 3 funções importantes simultaneamente. Primeiro, serve para chamar a atenção. Quando você diz "você parece", está comunicando que a observou, não mexendo no celular, não analisando o ambiente, não presa aos seus próprios pensamentos, mas realmente anotando. Em um mundo cheio de distrações, ser verdadeiramente vista parece raro, e a raridade gera valor. Em segundo lugar, expressa curiosidade sem pressão. Você parece não é uma afirmação definitiva. É mais sutil do que você é. Deixa espaço para reflexão. Em vez de declarar algo sobre ela, você oferece uma observação e a convida a confirmá-la ou a desenvolvê-la. Essa abertura sutil é cativante. Em terceiro lugar, estimula a autorrevelação. Em 2012, pesquisadores da Universidade Harvard descobriram que falar sobre nós mesmos ativa os mesmos centros de recompensa no cérebro que a comida ou o dinheiro. Somos programados para gostar de nos expressar. Então, quando você diz, você parece ser alguém que não se contenta com a média, ela se sente quase compelida a responder, a concordar, esclarecer ou questionar. De qualquer forma, ela agora está emocionalmente envolvida. Mas eis o erro que a maioria das pessoas comete. Essas 2 palavras só funcionam quando seguidas por algo específico e perspicaz, não por elogios genéricos. Você parece muito bonita, não funciona. É apenas mais um elogio. Em vez disso, tente. Você parece ser o tipo de pessoa que ri das próprias piadas antes de terminá-las. Você parece ter mais experiência de vida do que a maioria das pessoas aqui. Você parece mais interessante do que demonstra. Percebe a diferença? Você não está dizendo que ela está bonita. Você está refletindo algo sobre a identidade dela. Essa é a fórmula. Você parece mais observação específica e atenciosa, igual a conexão psicológica. Foi isso que mudou tudo para Marcos. Depois do feedback do amigo, ele participou de outro evento social. Dessa vez, em vez de perguntar o que ela fazia da vida, ele sorriu e disse, você parece ter uma história com este lugar, como se já tivesse estado aqui antes, em circunstâncias totalmente diferentes. Ela riu imediatamente. Seus olhos brilharam. Ela contou a ele sobre ter ido àquele mesmo bar depois de uma entrevista de emprego desastrosa, sobre ter pedido o item mais caro do cardápio por rebeldia, e sobre ter conhecido o barman, que mais tarde se tornou seu sócio. Marcos mal falou. Ele ouviu, refletiu. Então disse, você parece ser alguém que transforma contratempos em histórias. Mais tarde, ela lhe disse que aquela foi a primeira conversa mais envolvente que tivera em anos. Vamos nos aprofundar. Na psicologia clínica, essa habilidade tem um nome: sintonia perceptiva. A capacidade de perceber e refletir com precisão o mundo interior de alguém. Os terapeutas treinam por anos para desenvolvê-la. Pesquisas mostram que, quando alguém se sente verdadeiramente compreendido, seu cérebro libera ocitocina, o hormônio do vínculo, a mesma substância química envolvida em amizades íntimas, apego romântico e até mesmo no vínculo entre pais e filhos. Em outras palavras, fazer alguém se sentir visto cria, literalmente, um vínculo biológico. É por isso que grandes terapeutas, líderes, professores e pessoas extremamente atraentes compartilham uma característica em comum. Eles fazem você se sentir a pessoa mais fascinante da sala. Não porque monopolizam os holofotes, mas porque percebem o que importa. O psicólogo Robert Cialdini, autor do livro Influência, identificou a afinidade como um dos 6 princípios fundamentais da persuasão. Sua pesquisa mostrou que somos fortemente atraídos por pessoas que acreditamos nos entender. Dizer, você parece, acelera a construção da confiança. Isso o posiciona como perspicaz, empático e diferente. Qualidades raras e, portanto, atraentes. Agora, um breve aviso. Essa técnica falha se usada incorretamente. Erro 1. Usá-la como uma frase decorada. Se soar ensaiado, ela perceberá. Os neurônios espelho não deixam passar a falta de autenticidade. Isso deve vir de uma curiosidade genuína. Erro 2. Fazer com que a conversa gire em torno da aparência. Concentre-se no caráter, na energia, na perspectiva, não na aparência. Erro 3. Não ouvir depois que ela responder. Dizer, você parece, abre a porta.
Sua presença a mantém aberta. Eis a verdade. A maioria das pessoas passa a vida esperando ser notada. A pessoa que percebe, que faz os outros se sentirem compreendidos e valorizados, torna-se magnética. Não por causa do status, não por causa da aparência, mas por causa de como ela se apresenta. Duas palavras simples. Você parece. Mas por trás delas existe uma filosofia. Seja curioso. Preste atenção. Reflita sobre o que você observa genuinamente. Faça isso consistentemente e você não apenas aumentará a atração romântica. Você aprofundará amizades, fortalecerá relacionamentos profissionais e experimentará conexões humanas mais ricas em geral. Marcos aprendeu isso. Agora você também. Se isso lhe foi útil, curta. Ajuda mais do que você imagina. Inscreva-se para mais insights de psicologia que realmente mudam a forma como você vê o mundo. E nos comentários me diga, qual a observação mais interessante que você poderia fazer sobre alguém na sua vida? Te vejo no próximo vídeo.